SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Semente de Cristo, e é um prazer compartilhar mais esta noite da palavra poderosa do Reino de Deus, uma palavra que edifica, que transforma, que direciona, que é suficiente e capaz de mudar a nossa história de vida. Esta é a palavra de Deus, o Evangelho de paz, de amor, de esperança, de fé, um evangelho de confronto, porque toda vez que Jesus nos confronta, Ele está dizendo: filho, eu te confronto porque eu te amo, eu te mostro a verdade, e esse é o confronto, o meu confronto diante de ti, porque eu te amo, e quando eu te mostro a verdade e você não quer recebê-la, eu te confronto para que você a receba e viva a plenitude da minha glória nessa trajetória de vida. Eu quero compartilhar, amados, está em Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 ao 17. A palavra de Deus diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ao revelar-se, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve a revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amados, aqui Paulo faz uma revelação aos Gálatas e diz: olha, Gálatas, amados irmãos em Cristo, servos do Senhor, olha, eu recebi algo de Deus, uma porção do reino de Deus que não veio de homem, o meu chamado veio do Senhor. Eu era muito íntegro naquilo que me propunha a fazer no judaísmo, era perseguidor do povo de Cristo, era perseguidor da igreja, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele está dizendo: olha, eu era zeloso pelo conceito do judaísmo, eu era zeloso pelos conceitos das regras e dos valores do judaísmo, mas quando aprouve ao Senhor revelar-se a mim, revelar-se no conhecimento da sua plenitude, na verdade da sua plenitude, tudo isso foi lançado fora e prevaleceu a vontade permissiva de Deus em minha vida. Por isso ele está dizendo: revelar-se seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue, ou seja, sem nenhuma diferença e sem nenhuma condição de retenção daquilo, mas em toda a plenitude. Revelar-se agora aos gentios, por quê? Porque, amados, aqueles que foram chamados antes deles tinham ainda enraigados os conceitos judaicos a qual os gentios não eram permitidos a saber, ou era um povo apartado, como eu e você, outrora gentios, que não conheciam a Deus, que não estavam na presença de Deus, e era um povo que não era o judeu, um povo puro, um povo eleito, um povo separado. Agora os gentios têm a maravilhosa luz, têm a maravilhosa graça de Deus, porque a princípio aqui o próprio Jesus outorga, Deus outorga Paulo como o pregador aos gentios, o homem que pregaria aos gentios, o homem que enfrentaria situações terríveis.
para pregar o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, o evangelho do sangue derramado por amor de nós. Esse evangelho genuíno que não traça paradigmas de denominações, que não traça paradigmas de vestes, que diz que um pastor, um homem, só pode pregar de terno e de gravata. Isso é um conceito miserável colocado pelo homem, um conceito que não atribui nada, que não tem valor nenhum. Nós precisamos sim estar vestidos bem, vestidos que não possamos mostrar ou não, de uma forma agressiva aos olhos humanos, mas agora nenhum direito legal para um homem que usa chapéu, um homem que usa terno, um homem que usa gravata. Você pode usar, se o teu conceito é porque você gosta. Agora, se é para agradar a homens, se é para fazer por homens, amados, esqueça isso, lança fora e queima ele. Queima esse terno, essa gravata que você pensa que te dá direito legal para ir ouvir quando você não tem, se não estiver inserido na videira, se não estiver inserido em Jesus. O princípio da palavra de Deus nos revela que maior o que está em Cristo do que o que está no mundo. A palavra de Deus nos revela que dos nascidos de mulher, quando ele se esclarece ou fala de João, dos nascidos de mulher não há outro, não há nenhum comparado a João Batista. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que João. E no reino de Deus, amados, não há privilégio para placa denominacional. No reino de Deus não há privilégio para campanhas de enriquecimento, não. O reino são vidas, são pessoas e não campanhas para uso próprio, para benefício próprio. Eu retenho a palavra de Deus quando eu digo que estas coisas são maiores e não são. Quando eu digo que você pode ser próspero se você servir a Deus, entregar tudo que você tem e Deus vai te dar em dobro. Ele não é um Deus de barganha, ele é um Deus de princípios, ele não é um Deus que faz acordos imorais, ilícitos, ele é um Deus de princípios, um Deus que não muda, é imutável, um Deus de verdade absoluta, um Deus que é soberano sobre céus e terra e que cumpre com a sua palavra, um Deus que te redime dos pecados, um Deus que te orienta da verdade, um Deus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, o único caminho, a única trajetória. Eu sou a verdade, a única verdade e a vida. A verdade está em mim, porque prevalece toda a plenitude da verdade. E eu sou a vida. Não há ninguém com vida se não for por mim. Não há nenhuma salvação se não for através de mim. Jesus declara isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se você ainda não compreende isso, amados, pode pensar que pelo seu entoar, pela sua maneira de se expressar, mas Deus conhece o teu oculto e o teu secreto. Portanto, não aflija os gentios e os que não conhecem a Jesus. Não pense que você é maior do que alguém, como nós somos considerados iguais. Jesus, Deus ama todos igualmente. Ama o rico, ama o pobre e ama aquele que está nas ruas. Ama o dependente químico, ama os alcoólatras, ama as prostitutas. Ele ama sim, ele ama com todo o amor que ele tem por mim e por você, mas ele quer que eu e você expressemos o bom perfume dele em todos os lugares aonde passarmos, para que essas pessoas a qual foram condenadas por muito tempo pela igreja, pelos cristãos que não conhecem o reino, que condenaram essas pessoas como os escribas e fariseus, que dizem: aquele é um perdido, aquele é um nóia, aquela ali não presta mais, está morta. Não, profetize vida e não morte, profetize bênção e não maldição. Esse é um dever meu e teu como cristão, profetizar vida onde não tem vida, onde está trevas, profetize vida, profetize bênção onde está uma vida de maldição, profetize bênção e vida, porque esse é um dever do cristão, amados. Por isso a palavra de Deus revelou: Paulo não se reteu em falar a verdade, falou a verdade, foi chamado para a verdade. Da mesma forma, os cristãos, os homens chamados para a verdade, eles têm que ter autoridade em Cristo para declarar a verdade, seja ela em tempo e fora de tempo. Amados, nós precisamos entender
que Jesus não é uma placa de igreja, Jesus não é uma denominação, Jesus é o príncipe da paz, o rei dos reis e senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, Deus conosco, o grande juiz, o servo de dores, mas o grande eu sou, aquele que o príncipe da paz. Jesus é mais do que todas essas coisas. Jesus é mais do que um templo, amado. Jesus é o Salvador, é o nosso Senhor. Conceda que Ele seja o teu Senhor da tua vida, que Ele seja o Senhor da tua trajetória, que Ele governe a tua vida. Amados, eu tenho pedido isso, eu tenho solicitado ao Senhor: Senhor, mostre-nos o teu reino. Senhor, que o teu reino prevaleça aqui na terra para quebrar todo paradigma e princípios de religiosidade dentro da igreja, para que prevaleça o reino soberano de Jesus, o reino de vida e não de morte, o reino de alegria e não de discórdia, um reino de paz, em nome de Jesus. Que você, amado, possa contribuir para as coisas do reino, que você possa ser, sim, um atalaia, um remanescente do Senhor, aquele que conduz, que faz, que anda em honra, que anda em princípios da palavra de Deus. Que você, amados, busque ao Senhor e entenda, como Paulo entendeu: não mais pertenço àqueles preceitos e conceitos do judaísmo. Agora eu chamado por Jesus, agora eu inserido nele, sou nova criatura. Tenho que falar desse evangelho de amor, de esperança, de fé, mas também tenho que confrontar quando for necessário. Confrontar a iniquidade e o pecado do homem, não como um zeloso do judaísmo, mas como um zeloso pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, ser forte e muito corajoso para a glória dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe para falar palavras de proféticas para bênção e não para maldição. Que Deus te abençoe para falar palavras de vida e não de morte para aqueles que estão padecendo. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.